Olá pessoal, eu sou Silmara, professora de língua portuguesa, e hoje vamos aprender um pouquinho, de forma resumida, sobre as orações coordenadas e subordinadas. O que é uma oração coordenada? As orações coordenadas são ligadas uma à outra, mas apenas pelo seu sentido, porque elas são independentes na sua estrutura. Como no exemplo abaixo. O pai comprou máscaras e entregou-as aos familiares. Observe que tem duas orações, mas elas são independentes. Elas estão juntas apenas pelo sentido. E esse "e" aqui que está ligando uma oração à outra. As orações coordenadas, elas dividem-se em assindéticas e sindéticas. As assindéticas é quando não tem conjunção, quando não tem conectivo, é ausência. Enquanto as sindéticas, elas têm conjunções. E elas se dividem-se em 5, de forma bem resumida: aditiva, adversativa, alternativa, conclusiva e explicativa. A aditiva, como o próprio nome já diz, ela dá a ideia de adição, de soma. Nosso amigo não veio, nem mandou notícias. E se nem aqui que está em destaque, ele acrescenta uma adição, é uma soma. Enquanto a adversativa, ela apresenta uma oposição. Ele era muito rico, mas não era feliz. Eu posso trocar esse mais por porém, todavia, e vai permanecer o mesmo sentido. A alternativa, ela dá a ideia de alternância, ou é uma coisa ou é outra. Ora o tempo melhora, ora recomeça a chuva. A conclusiva dá a ideia de conclusão dentro do enunciado. Este cavalo é bravo, portanto tome cuidado. E observe as conjunções e tem esse pois. Esse pois, ele pode ser conclusivo ou explicativo. Quando ele é conclusivo, ele é anteposto ao verbo, vem entre vírgulas, e quando ele é explicativo, ele vem posposto ao verbo, vem só com uma vírgula. Volte logo, porque amanhã será tarde, que é explicativo. Esse porquê aqui é um porquê explicativo. E agora vamos para as orações subordinadas. As orações subordinadas, ela pode ser substantivas, também pode ser adjetivas e tem as adverbiais. Hoje vamos dar uma pincelada nas adverbiais, que são 9. São 9 tipos de orações subordinadas adverbiais e ela exerce a função de advérbio dentro da oração principal. Lembra de advérbio, né? Adverbial, advérbio, expressa circunstância. De forma também bem resumida, os tipos de orações subordinadas tem a causal, que indica uma causa, um motivo. Ele não fez o trabalho porque ele não tem o livro. Esse porquê aqui, ele está ligando uma oração a outra e está dando a ideia de causa. E observe que primeiro vem a consequência para depois vir a causa. A comparativa dá a ideia de comparação. Ela fala mais que um papagaio. Eu estou comparando uma coisa a outra. As concessivas dá a ideia de concessão, é uma ideia contrária, é uma quebra de expectativa. Embora estivesse cansada, fui ao shopping. As condicionais dá a ideia de condição. Se ela tivesse estudado, tiraria uma nota melhor. E também observem que eu posso inverter, colocar no início, ou na primeira oração, ou na segunda, que o sentido das orações vai ficar o mesmo, porque elas são subordinadas. As conformativas, que dá a ideia de conformidade, o segundo aqui, que é a conjunção. Consecutivas, que dá a ideia de consequência, muito parecido com a causal, porque toda causa tem uma consequência. Eu estava tão feliz que desmaiei. Primeiro vem a causa, para depois vir a consequência. Afinal, que dá a ideia de finalidade dentro do texto. Todos trabalham para que possam sobreviver, se para que a conjunção. Proporcional dá a ideia de proporção, à medida que, a proporção que, quanto mais, quanto menos. Quanto mais ela estudava, mais felizes seus pais ficavam. Esse quanto mais é a conjunção. E por fim, a temporal, que dá a ideia de tempo. Quando eu sair, vou passar na locadora. Esse quando dá a ideia de tempo. Então, nas frases soltas é fácil identificar, mas dentro do texto já fica um pouquinho mais difícil. Então, observando aqui, a tirinha do Garfield, a gente vê uma conjunção e qual vê a relação que ela estabelece. Puxa, como estou fora de forma, só há uma coisa a fazer.
Aí no terceiro quadrinho. Se não pode perder as banhas, amarre-as. Esse se aqui, ele tá dando a ideia de condição dentro da fala do Gáfio. Ele estabelece uma condição. Já aqui na fala da Mafalda, estou cheia desses livros com lobos e ogros que comem crianças. Esse aqui dá a ideia de adição, eu estou adicionando algo na primeira e segunda oração. O futuro da humanidade não somos nós, hein? Somos ou não somos? Esse ou aqui dá a ideia de alternância, ou uma coisa ou outra. Aí, para finalizar, a carne de imprensa, isso é o que nós somos. Também muito comum em música, aqui uma música do Chico César, quando não tinha nada eu quis, quando tudo era ausência esperei. Observe que no início do período tem uma conjunção que se repete, e essa conjunção expressa um tempo, ela é temporal. Aqui na publicidade, você nunca será livre se escolher usar drogas. Esse se, ó, está indicando uma condição. E por fim, uma tirinha para vocês analisarem. Na segunda fala, quando fazemos as perguntas erradas. Esse quando dá a ideia de quê? Qual é a relação que ele estabelece dentro desse texto? Obrigada e até a próxima aula.